Então vambora, torcedor vascaíno, sextou na nossa colina histórica. Mais uma sexta-feira, mais um dia, mais uma semana praticamente concluída no nosso Vasco da Gama. E uma sexta-feira que inclusive, promete muito para o torcedor vascaíno, até porque ontem, de fato, à noite, foi confirmada a chegada de mais um reforço para o Vasco da Gama, o atacante Adson Ponta, que vestiu a camisa do Nantes nessa última temporada e chega ao Gigante da Colina por uma compra no valor de 26 milhões de reais. A gente, é claro, não poderia ser diferente, vai falar aqui sobre essa nova contratação Cruz Maltina. Inclusive, Vascaíno, é o seguinte, ontem, após o anúncio oficial, ainda não, porém extraoficial da chegada de Adson, surgiu aquela informação, o Adson vem para substituir Gabriel Peck. O Gabriel Peck sai e o Adson vai chegar. E eu venho aqui falar o seguinte para você, vascaíno: não, o Adson não vem para substituir Gabriel Peck, o Adson vem para substituir um outro atleta dentro do elenco. A gente vai explicar essa situação aqui para vocês, porque o Vasco vai trabalhar exatamente dessa maneira para esse ano de 2024, dar um salto de qualidade no elenco. Sai, por exemplo, Robson, chega o Robert Rojas. Sai, por exemplo, Miranda e Zé Vitor, chega o João Vitor. Vai sair, ou melhor dizendo, já saiu o Figueiredo, chega o David. É assim que o Vasco vai trabalhar. E vai sair um jogador, não é o Gabriel Peck não, e o Adson vai chegar. A gente vai falar sobre tudo isso, além dessas também muitas outras informações aqui, neste Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Amanhã tem amistoso do Vasco da Gama contra a seleção de Maldonado em Punta del Este, no Uruguai. O Vasco vai com força máxima para este amistoso. O Vasco também realizou um amistoso nestes últimos dias aqui no Rio de Janeiro, o elenco alternativo que ficou na cidade carioca. Vai realizar inclusive também mais um amistoso nesses próximos dias. Tudo isso você verá aqui neste Acorda Vascão. E sobre Adson, a gente vai trazer uma análise aqui, imperdível sobre esse novo reforço do Vasco. Você que está aí do outro lado, sabe que o Adson é um jogador que passou pelo Corinthians, que nessa última temporada vestiu a camisa do Nantes, mas não conhece absolutamente nada do atleta. A gente vai trazer uma análise completa sobre quem é esse novo reforço do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas, olha, antes de começar, rapidinho aqui no nosso canal, é claro, antes, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tá vendo essa palavrinha inscrever-se? Logo aqui abaixo do vídeo, aperta nela, sem pretensão nenhuma, só aperta nessa palavrinha. Você apertando essa palavra, você será um inscrito no nosso canal e vai ajudar muito o nosso crescimento. Estamos aí na meta, no objetivo de nesse momento chegar à marca dos 119 mil inscritos. Faltam pouquíssimas pessoas, então contamos muito com o seu apoio aqui embaixo. Além disso também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, com uma informação de um amistoso que o Vasco realizou nesta semana. O Vasco, no CT Moacir Barbosa, ontem, inclusive quarta-feira, enfrentou a equipe do Atlético Pilar, uma equipe ainda amadora no Vasco da Gama. O Vasco enfrentou essa equipe dentro de casa, com um elenco alternativo, com os atletas que permaneceram na cidade carioca, caso de Manuel Capasso, o volante Patrick De Luca, o atacante Luca Orechano, o meio-campo cria das categorias de base do Vasco, Marlon Santos, e alguns outros jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro participaram desse amistoso, e o Vasco venceu pelo placar de 3-0. O Vasco não divulgou nenhuma imagem, todas as imagens que apareceram aí a vocês foi divulgada pela própria página do Atlético Pilar através das redes sociais. O Vasco preferiu, deixar em off aí tudo que aconteceu. A gente nem sequer sabe quem marcou os gols do Vasco da Gama, porém nesse amistoso o Gigante da Colina venceu pelo placar de 3-0. E não para por aí, pois também está confirmado que neste próximo domingo o Vasco retornará ao CT Moacir Barbosa, exatamente, é claro, este elenco alternativo, para enfrentar a equipe do Porto Real. A intenção principal nesses amistosos que estão acontecendo é preparar os jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro para disputar as duas primeiras partidas no Campeonato Carioca. Atletas das categorias de base do Vasco também irão complementar esse elenco que enfrentará a equipe do Boa Vista na estreia do Cariocão nesse próximo dia 18, na próxima quinta-feira. E lembrando que além do dia 18, o Vasco volta a campo também no dia 21 para enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Além disso também, agora
falando sobre preparação, porém, sobre o elenco principal que está nesse momento no Uruguai, em Punta del Este. O treino de hoje, sexta-feira, será realizado no CT do Deportivo Maldonado. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o CT, né, do Deportivo Maldonado, o clube que inclusive será o adversário do Vasco nesse próximo dia 21. O Vasco enfrenta no Uruguai, em Punta del Este, no dia 18, a equipe do São Lourenço da Argentina, e no dia 21 enfrenta a equipe do Deportivo Maldonado. E hoje o Vasco realizará esse treino no CT do seu adversário, e amanhã, sábado, o jogo treino que o Vasco fará contra uma equipe da segunda divisão do futebol uruguaio será também nesse mesmo CT. O Vasco, depois, é claro, dessas duas atividades, retornará a treinar normalmente no Hotel Solanas, o resort que o Vasco da Gama se encontra nesse momento. E sobre esses dois amistosos, né? Aliás, esse amistoso, perdão, é tanto amistoso. Esse amistoso que o Vasco vai disputar amanhã, no sábado, contra essa equipe da segunda divisão do futebol uruguaio. Também, né, as partidas contra a equipe de São Lourenço e Deportivo Maldonado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida se o Vasco iria com o time titular, o Vasco vai com força máxima para essas duas partidas. O Vasco da Gama confirmou tanto para os canais Star Plus quanto também para o canal ESPN que o Vasco vai com o time titular, vai com o que tem de melhor nesses amistosos de pré-temporada. O objetivo é de fato ir com tudo, testar o máximo que pode desse atual elenco, e Ramon Dias, é claro, vai montar os principais jogadores que nesse momento tem em mãos visando essa temporada de 2024. Então, ficar de olho, né, Vascão? Amanhã tem esse amistoso contra um clube da segunda divisão do futebol uruguaio. Aí no domingo tem um amistoso aqui também no Rio de Janeiro contra o Porto Real, no CT Moacir Barbosa, com o elenco que ficou no Rio de Janeiro. Aí na quinta que vem tem Vasco e São Lourenço, em mais um amistoso, porém, pelo torneio Série Rio de la Plata. Também na quinta-feira o Vasco, que fica aqui no Rio de Janeiro, tem o jogo contra o Boa Vista. Então, olha, é chá de Vasco da Gama por esses próximos dias. E não para por aí, né? Porque se na quinta-feira o Vasco entra em campo contra o São Lourenço e depois, né, o Vasco retorna a campo dia 21 para enfrentar o Deportivo Maldonado, sábado, amanhã, sim, dia 13 de janeiro, o Vasco já volta a campo, porém pela Copinha. Está marcado Vasco e Vitória pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O horário ainda não foi definido, aliás, foi definido, perdão, 3 horas da tarde, às 15 horas, no Sport TV. Vasco e Vitória se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil. Tá aparecendo aqui, ó, na imagem a vocês, o chaveamento, né? A gente pode ver que o Vasco nesse momento está ali lá no canto inferior direito contra a equipe do Vitória, e caso passe de fase, enfrenta a equipe do Ibrachina, um clube, né, também de São Paulo, ou a equipe do Macapá. Então, esses são os dois possíveis adversários do Vasco pela primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí, caso passe dessas fases, o Vasco tem a possibilidade de enfrentar pelas oitavas Cruzeiro, Santos, Juventude, Água Santa, que são aí grandes clubes também do futebol brasileiro. Então, vai começar a funilar, e o Vasco hoje, né, briga aí e disputa como um dos fortes candidatos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E olha, Vascão, falar agora, né, sobre reforço, contratação. Pois ainda não oficializado, a expectativa é que esse anúncio possa acontecer nessas próximas horas, porém confirmado. Adson, atacante, ponta, que vestiu a camisa do Nantes da França nesta última temporada, um atleta de 23 anos de idade, é o novo reforço do Vasco para 2024. O Vasco acertou a compra dos direitos econômicos desse atleta junto ao clube francês pelo valor de 5 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda, na cotação atual, algo em torno dos 26 milhões de reais. O jogador que assina um vínculo contratual de 4 anos com o Vasco, com a possibilidade contratual ainda de extensão do vínculo por mais um ano. Hoje a grande dúvida quanto a isso é sobre a apresentação do atleta. O Cruz Maltino, nesse momento, avalia, né, a logística de uma ida dele para o Uruguai, ou se será mais viável uma ida dele diretamente para o Rio de Janeiro. O Vasco ainda avalia isso. Hoje, nesse momento, o Vasco e Nantes já trocam os documentos e o jogador irá assinar o contrato, muito provavelmente nessas próximas horas de sexta-feira. Após a assinatura, automaticamente o Vasco oficializa a contratação. Com o Adson, o Vasco chega ao seu quarto reforço, em 2024. Primeiramente, né, o zagueiro João Vitor, em que o Vasco pagou ao Benfica 32 milhões de reais, com a possibilidade de chegar ao valor de 42 milhões de reais caso metas sejam batidas. O Vasco também contratou o Robert Rojas por um empréstimo com opção de compra no final do contrato por 8 milhões e 600 mil reais. Contratou também o atacante David, também por um empréstimo com opção de compra no final do contrato por 15 milhões de reais. E contratou o Adson, um ponta que vem definitivo igualmente ao João Vitor,
por um valor de 26 milhões de reais. Ou seja, até o momento, né, o valor que o Vasco gastou pelas suas contratações foi 32 milhões de reais por João Vitor, mais 26 milhões de reais por Adson, 58 milhões de reais por esses 4 reforços. Além, é claro, salário, luvas e valores que o Vasco teve que pagar a cada um. E o que temos a falar sobre esses 4 jogadores, né? Qual é o saldo até o momento? O saldo é positivo? O saldo é negativo? Qual é a situação desses nomes? Minha opinião, o saldo é muito positivo. Por que eu acho que o saldo nesse momento é positivo para o Vasco da Gama? Porque o Vasco vai passar por um processo de reformulação no seu elenco. Esse é o trabalho de Alexandre Matos à frente do departamento de futebol do clube. Atletas irão sair e atletas irão chegar. E o objetivo do Vasco da Gama é repor a saída desses jogadores à altura. Não sei se vocês estão percebendo isso, acredito que sim, que os jogadores que o Vasco está trazendo, é exatamente com relação aos jogadores que saíram do Vasco da Gama sobre as posições. O Vasco perdeu o zagueiro Robson Bambu e vai perder os zagueiros Miranda e Zé Vitor. Eles não ficarão no Vasco da Gama e ponto. O Vasco foi ao mercado e trouxe 2 peças de reposição para os jogadores que irão sair. E olha, salto de qualidade. Para o sistema defensivo, acho que é inegável que o saldo é positivo. Saiu Robson e chegou o João Vitor. Vai sair Zé Vitor e Miranda e chegou o Robert Rojas. O Vasco tem para o seu sistema defensivo em 2024 Medel, Maicon, Léo Pelé, João Vitor, Robert Rojas e Manuel Capasso. Se hoje o Vasco, né, não tem um sistema defensivo sólido, eu sinceramente não sei o que é. Eu posso ousar a dizer que o Vasco, sobre peças, nomes, tem um dos seus melhores sistemas defensivos, não titular, mas falo por um total desses últimos anos. No caso, a dupla de zagueiro. Além disso, chegou mais outros 2 jogadores, que é o David e também o Adson. David veio para repor uma ausência no ataque, a ausência do Figueiredo. David veio para repor esse ponta rápido, forte, que era carente no elenco do Vasco da Gama e vem após a saída de Lucas Figueiredo, um nome que foi muito bem avaliado, inclusive por Ramon Dias, exatamente por essa questão física, um cavalo, né, do que hoje se avalia internamente no Vasco da Gama, esse jogador que já treina com o elenco vascaíno em Punta del Este. E também vem o Adson. E aí, qual é a situação do Adson? Antes, porém, de entrar na situação do Adson, só um outro parêntese. A expectativa é que venha o Luciano Rodrigues. E aí eu já adianto também a vocês. Luciano Rodrigues não vem para suprir a ausência do Peck. Luciano Rodrigues é um nome que vem para suprir a ausência do Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira é um camisa 9. Luciano Rodrigues é um camisa 9. Não é um ponta. Para quem fala você que Luciano Rodrigues é um extremo, fala errado. Luciano Rodrigues é um camisa 9. Móvel. Que sai da área, que sabe fazer um jogo fora da área, que sabe jogar pelas pontas. Esse é Luciano Rodrigues. Jogador que pode atuar como 9 ou como segundo atacante, como um falso 9, mas não é ponta. Luciano Rodrigues não vem para compor as posições de extremos do Vasco. Vem para compor a saída do antigo camisa 9, que era o Sebastião Ferreira. Sobre as pontas, aí a gente começa a falar sobre Adson. Que o Adson vem para repor saídas. O Vasco, nesse momento, trata como uma grande prioridade no seu elenco reforçar as extremidades. Por que o Vasco trata como grande prioridade para o seu elenco reforçar as extremidades? Porque o Vasco perdeu o Orejano e vai perder Gabriel Peck e perdeu também o Figueiredo. Nesse momento, dentro do elenco, o Vasco conta para as extremidades com o David, que foi o reforço que veio. O Serginho não é um extremo, é muito mais um meia, né, um armador, um jogador que joga atrás do atacante, então não conta como ponta. O Rossi, que é um ponta, e o Eric Marcos. Então o Vasco conta com Rossi, Eric Marcos e David. 3 pontas. O Vasco vai tratar como prioridade reforçar essas posições. E aí vem o Adson, e a expectativa é que venha mais um para substituir o Gabriel Peck. E aí você pode perguntar, ué, Lucas, o Adson não vem para substituir o Gabriel Peck? E eu ouso a dizer aqui, não vem. Por quê? Porque as características de Adson, do Adson, são completamente contrárias às características de Gabriel Peck. E olha, um mundo de diferença. Na minha opinião, e aí não é informação, é opinião, hoje o Adson vem para substituir a saída de Luca Orejano. Até porque o Orejano foi comprado por 15 milhões e 800 mil reais e o Vasco o venderá. O Alexandre Matos não entra em qualquer negócio para brincar. Ele entra, melhor dizendo, em qualquer negócio para jogar sério. O Matos não brinca nas negociações. Não duvidem se o Matos conseguir vender um Orejano por um valor superior a 20 milhões de reais. Não duvidem. E o Adson chega exatamente por 26. E por que eu digo que o Adson é um atleta que vem para substituir o Orejano e não o Gabriel Peck? Porque se a gente pegar a característica, os dois jogadores são simplesmente idênticos.
idênticos. Jogadores de estatura baixa, jogadores canhotos, jogadores que não têm como potencial a marcação, jogadores que não têm como potencial a força física, que era o Gabriel Peck fisicamente era um jogador forte, e jogadores que têm como principal diferencial o mano a mano, a construção, um passe apurado. E a gente pega até por estatura. O Adson é um atleta que tem 1,71 m de altura. O Luca Orejano é um jogador que tem 1,70 m. O Adson é um jogador de 23 anos. O Luca Orejano é um jogador de 23 anos. O Adson é canhoto. O Luca Orejano é canhoto. O Adson é um atleta que tem 57 quilos segundo o portal Gol. O Luca Orejano é um atleta que tem 56 quilos. Qualquer semelhança entre esses dois jogadores não é mera coincidência. E aí a gente tem que dar a fonte, né? A página. Fez essa brilhante apuração. Eu fui dar uma olhada ontem, parei um pouco à noite para pesquisar quem era esse novo reforço do Vasco. E eu, através de várias informações dadas, eu consegui achar uma perfeita, na minha opinião, que foi uma apuração lá da página Vasco Informa, que é uma página que realmente traz informações do Vasco, que fez essa bela apuração, essa bela estatística, análise rápida sobre o Adson. E olha só, eu vou trazer a vocês aqui a análise feita. Vamos trazer um perfilzão de quem é esse novo reforço do Vasco. Muito legal você, torcedor vascaíno, para conhecer mais esse nome. Adson foi um jogador formado nas categorias de base do Corinthians, estreou profissionalmente no ano de 2021, no jogo contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Na temporada de 2021, onde ele começou profissionalmente, ele acabou jogando 24 partidas, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Num resumão, do Brasileirão de 2023, em que o Adson participou. 16 partidas, ele entrou em campo no Brasileiro, marcou 3 gols e deu uma assistência. As outras 2 assistências e automaticamente os outros 8 jogos foram feitos pelo Campeonato Paulista. No Brasileiro, então, 3 gols, uma assistência em 16 partidas. Dos passes que tentou, acertou 89. Tem uma média de 1 desarme por jogo e ganhou 51% das disputas de bola que teve. Tá aparecendo aí o mapa de calor do Adson vestindo a camisa do Clube Paulista no Brasileiro daquele ano. Passou 2022. O que o Adson fez? O Adson automaticamente mais velho, ganhou mais espaço, acabou jogando mais jogos, terminou a temporada com 49 partidas, marcando 5 gols e dando 2 assistências. Em 49 jogos à época, em 2022, com apenas 21 anos de idade, o Adson entrou em campo durante 27 vezes. Estatísticas do Adson no Campeonato Brasileiro daquele ano: 25 jogos, sendo 13 jogos como titular. Foi o 7º atacante com maior número de dribles no Campeonato Brasileiro daquele ano, com 43 dribles. O 2º atacante com mais desarmes, com 34 desarmes, uma média de 1 desarme e meio por partida. E dos duelos que tentou no chão, ganhou 54% deles. Isso no ano de 2022. Em uma conversa dessa página com uma outra página corintiana, uma página com mais de 190 mil seguidores, a página Loucos do Bando, em um contato ao perguntar sobre o Adson, a página disse assim: é um jogador habilidoso, que tem o drible muito bom, tem que melhorar as tomadas de decisão e soltar a bola mais rápido. Treinar mais a perna direita é fundamental. E a gente começa a ver os primeiros dados que se assemelham com o Luca Orejano, um jogador habilidoso, de drible muito bom, mas que toma decisões erradas. E aí a gente vai falar agora sobre 2023. O que aconteceu na temporada do ano passado de Adson? Adson começou a temporada jogando muito bem, segundo informações, fez gols, conseguiu se destacar, mas acabou perdendo espaço na equipe. Jogou 41 partidas no ano, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Chegou a agosto desse ano passado, o Corinthians entendeu que era necessário vender o Adson e conseguiu uma venda boa. Na época, 5 milhões de euros para o Nantes, algo em torno de 26 milhões de reais. 5 milhões de euros é o que disse o portal, mas a informação é que é 6 milhões de euros. Algo em torno de 30 milhões de reais e não 26, como foi a informação dada pelo portal. Mas, prosseguindo. No Nantes, o Adson não deu certo e ponto. É uma realidade. 8 jogos, nem gol marcado, nem uma assistência. Não deu certo. Foi um fiasco no clube francês. E aí, essa página entrou em contato com alguns jornalistas franceses para entender o porquê o Adson não deu certo no lance. Entrou em contato com o jornalista David Philippot, um jornalista que é correspondente da rádio RMC Sport da França. E ele falou sobre a situação do Adson e disse assim, abre aspas, é difícil explicar. Adson fez uma estreia boa contra o Olympique de Marseille. Depois, sofreu uma lesão na coxa e ficou um tempo de fora. Depois vimos pouco dele. Talvez seja por um déficit atlético.
mas também houve muita dificuldade na integração dele ao clube. E aí a gente vê novamente o perfil do Corejano de ser, né? Um jogador do Brasil, ou seja, de uma outra nacionalidade, que chega a um país diferente na França, completamente diferente do Brasil, sai mal, né? Sai atrás pela questão física, um déficit atlético que a gente viu no Lu Corejano, e também houve dificuldade de integração, não conseguiu se acostumar com o dia a dia do clube francês. E ele ainda prossegue, né? Quando perguntado sobre o ponto forte de Adson, esse jornalista francês diz que o ponto forte é a qualidade técnica. Vascaíno inegavelmente vê qualidade técnica no Orejano, mas prosseguindo. E aí foi perguntado sobre qual deveria ser o quesito a melhorar no Adson. A resposta do jornalista francês foi: o físico. O Adson precisa ganhar mais massa muscular. Além desse jornalista, a página também conversou com a o Emmanuel Merceron, também outro jornalista francês. Sobre Adson, esse jornalista disse assim, uma revelação, que o Adson foi um nome pedido não pelo treinador, mas foi uma imposição feita pelo presidente do Nantes à época. O presidente impôs a chegada do Adson. Informações dadas é que o técnico queria até mesmo a chegada do Gabriel Peck, atleta, né, que ainda pertence ao Vasco da Gama, mas o presidente bancou e impôs a chegada do Adson. Ele, né, no caso, o presidente, queria a contratação do Adson, um nome que o presidente gostava muito, pela questão técnica, esse lado de mano a mano, esse lado de drible, que o Adson é muito forte. Lá no Nantes ele foi muito usado como ponta direita, mas a informação foi que o fato do técnico não ter pedido ele, ter sido uma imposição, dificultou muito exatamente nessa integração e principalmente para ter dado mais oportunidade ao Adson. O jornalista ainda diz também sobre a questão da massa muscular do jogador. O próprio jornalista francês diz que é o que pode melhorar muito é o fato de ganho de massa muscular, que é um atleta magro, mas também um atleta que é bastante solícito na defesa. E aí, para fechar aqui praticamente, né, a página Scouting BR, que é uma página de análise aqui do Brasil, falou sobre o Adson assim, ó, abre aspas: ele é bem menos rápido em comparação com o Gabriel Peck, tem menos explosão física e contribui menos defensivamente. Por outro lado, sinto que tem mais refino técnico, especialmente no passe. Já Peck é aquele ponta clássico, com muita velocidade, explosão, leva para o fundo, arranca. O Adson já gosta de interiorizar, ou seja, ir para o meio, em um ritmo mais lento. Para finalizar, em contato com a Tribune Nantes, eles também, né, no caso a Tribune Nantes é uma página do Nantes, torcedores do Nantes, eles elogiaram a qualidade técnica do Adson e citou que as principais dificuldades que o Adson enfrentou na França foi realmente a adaptação. Então, vascaíno, é para cravar, não é dúvida, é certeza. O Adson é um jogador que hoje vem para substituir muito mais o Orejano do que o Gabriel Peck. Não é uma loucura, é uma realidade, na minha opinião. O Adson tem características de Orejano, não tem características nenhuma e passa longe de Gabriel Peck. Então, já que o Vasco não vai contar com o Luca, tem que ir buscar um outro nome no mercado. E o Adson é o Luca Orejano brasileiro. Essa é a grande realidade. Mas enfim, deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Você gostou da chegada do Adson? E se você acha também, né, que vai dar certo com a camisa Cruz Maltina. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Retornaremos, é claro, com Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite e contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.